Então, boa noite novamente, pessoal, do dia 7 de abril, da disciplina de álgebra linear, do Cefet Campus Curvelo. Bom, pessoal, a ideia hoje é a gente tirar as dúvidas, né, sobre a matéria da prova, tá, da segunda prova, né, do segundo teste. Para isso, eu disponibilizei para vocês no CIGAR uma lista de exercícios não avaliativa, né, mas para fomentar eventuais dúvidas, né. Algumas pessoas já me procuraram com dúvidas específicas, né? Mariana, por exemplo, acho que mais um ou outro aluno me mandou alguma coisa. E aí, realmente, a ideia é a gente tentar discutir essas dúvidas na aula de hoje, tá? Nós ainda temos mais uma aula pelo calendário, né? Na próxima quarta-feira, tá? Em que eu vou falar um pouquinho sobre a parte da matéria, né? Que ainda ficou pendente. Mas a gente conseguiu cumprir uma parte razoável aí, uns 80 e poucos % do programa, tá? O que não for de todo coberto, eu vou disponibilizar material para que vocês possam ver isso de forma autônoma, né? E em isso sendo necessário futuramente não haja prejuízo. Com relação à prova, pessoal, a prova tá programada para ser disponibilizada hoje, a partir das 9 horas, tá? Findando no dia 14, né, que é o último dia permitido, tá bom? Então, já deixei aqui separado a lista de exercícios, né? E aí eu fico à disposição de vocês para a gente discutir as dúvidas que existam sobre essa lista, ok? É só vocês me mandarem no áudio ou no chat. Eu fiquei com dúvida na número 3 e na número 8. 3 e 8, né, Maria? Tá bom. Vamos dar uma olhada nelas já. Vamos lá. Então, olha só, número 3 primeiro, né? Vou só transcrever os dados aqui, tá, gente? Já troco a tela para vocês acompanharem a resolução. Então, o terceiro exercício dizia o seguinte. Os autovalores de um operador linear T de R3 para R3 são C1 igual a 2, C1 igual a 1, C2 igual a 2, C3 igual a menos 1. Tá? Então, tem 3 autovalores, 1, 2 e menos 1. E os autovetores associados são o V1 de coordenadas 1, 1 e 1, o V2 de coordenadas 0, 1 e 1, e o V3 de coordenadas menos 1, 1 e 0. A gente quer achar o T de XYZ, tá? Então, a gente quer encontrar, na realidade, né, pessoal, a transformação linear, ou seja, a lei que define a transformação linear a partir dessas informações, tá? Bom, só um segundinho aqui, gente, por favor. Vou fazer uma outra coisa aqui que vai me ajudar. Vou imprimir isso aqui. Fica mais fácil. Professor, é para entregar que dia mesmo essa lista? Não, a lista não é para ser entregue, não. Tá? Não. Não. É só para treinar para a prova. A lista avaliativa vocês já entregaram. Estou terminando a correção, amanhã eu já lanço a nota. Tá? Ok, obrigado. Nada. Vamos trocar aqui a tela, gente, para a gente acompanhar, então, a solução. Só fui imprimir ali a lista, que foi mais fácil para acompanhar aqui. Então, é o seguinte, olha. O fato da gente ter... Nossa, mãe. Fiz alguma coisa completamente errada aqui, gente. Eu liguei a câmera do... Aí, pronto. O fato da gente ter que C1, C2 e C3 são autovalores com autovetores V1, V2 e V3, significa o quê, né? Vamos lembrar que autovalor e autovetor são definidos da seguinte forma. Os autovetores são direções invariantes pela transformação linear, ou seja, quando eu aplico T a V1, eu acho um múltiplo de V1, eu não mexo na direção V1. Posso mexer no sentido, posso mexer no módulo, o vetor pode ficar maior ou menor, pode trocar o sentido,
mas ele não muda de direção, tá? Então, essa é a ideia, né, do autovetor. E o fato dele estar associado ao autovalor C1 significa especificamente que se a gente for calcular t de V1, isso vai dar 1V1. Ou seja, como o autovalor é 1, nesse caso eu não altero nada, nem sentido, nem módulo. Tá? O t de V1 é exatamente igual ao V1. Depois, mesma coisa se eu for fazer o t de V2. O t de V2 vai ser 2 vezes o V2. Por quê? Porque V2 é um autovetor associado ao autovalor 2. Significa que t de V2 é 2V2. E o t de V3, o V3 está associado ao autovalor C3, então ele é menos 1V3, seria menos V3. Tá? Bom, então, pessoal, a gente já conhece a transformação linear aplicada a 3 vetores, ou seja, já conheço as imagens da transformação linear referentes a 3 vetores, o V1, o V2 e o V3. Tá? Se a gente for escrever isso aqui tudo em coordenadas, né, o que está sendo dito aqui é que t de 1, 1, 1 vale 1, 1 e 1, o t de 0, 1 e 1 vale 0, 2 e 2, e o t de menos 1, 1 e 0 vale, o alto valor é menos 1, né? Então 1, menos 1 e 0. Para a gente achar agora o t de xyz, pessoal, tem duas opções ali. Uma, a gente encontrar a representação em coordenadas dessa transformação t na base que está, mudar de base para base canônica e aí achar o t de xyz, é uma opção, tá? Ou o que talvez seja até mais fácil, que é o seguinte, vamos tentar pegar um vetor genérico, né, ou seja, um vetor coluna xyz e escrever esse vetor xyz na base 1, 1, 1, 0, 1, 1, menos 1, 1, 0, tá? Ou seja, vamos tentar escrever isso aqui como sendo A vezes 1, 1, 1, mais B vezes 0, 1, 1, mais C vezes menos 1, 1, 0. Observem que se a gente fizer isso e a gente encontrar os valores do A, do B e do C, acabou o problema, porque por linearidade, o t de xyz, ele tem que ser A vezes o t de 1, 1, 1, que a gente já conhece, mais B vezes o t de 0, 1, 1, que a gente também já conhece, mais C vezes o t de 1, menos 1, 0. Menos 1, 1, 0, perdão. Que a gente também já conhece. Então, eu conheço as 3 imagens desses vetores. Se eu conseguir escrever um vetor genérico nessa base formada pelos vetores V1, V2 e V3, por linearidade eu já conheço a transformação toda. Tá? Então, agora o problema reside em a gente tentar escrever um vetor XYZ dessa forma. Tá? Bom, fazendo as continhas aqui, né, gente? Isso vai dar... colocar como vetor coluna sempre facilita a visualização. Tá? Vai dar A mais 0 vezes B dá 0, menos C. Então, A menos C. Já vou colocar na forma de sistema, para a gente ganhar tempo, tá? Então, seria a gente operando aqui, ó, o primeiro elemento de cada vetor, A vezes 1A, B vezes 0, 0, C vezes menos 1, menos C, sobre o A menos C, isso tem que ser o X. Depois, o segundo elemento, A vezes 1, que dá A, B vezes 1, que dá B, e C vezes 1, que dá C. Isso tem que ser o Y. E na terceira coordenada, A vezes 1, que dá A, B vezes 1, que dá B, C vezes 0 deu 0, isso tem que ser igual a Z. Tá? Bom, como eu falei, essa é uma possibilidade. A gente vai resolver o sistema e encontrar os valores de A, B e C. Depois que eu fizer isso, eu estendo ali por linearidade e acaba o problema, eu já consigo achar T. Tá? Se alguém ficar confuso com esse monte de letras, né, porque aí de fato você acaba lidando com A, B, C, X, Y, Z, ou seja, são 6 variáveis, primeiro lembra que o sistema é em A, B e C, ou seja, o objetivo aqui é achar A, B e C. X, Y, Z seriam as coordenadas do vetor, né? Então elas seriam dadas, tá? Eu quero determinar quanto que vale o A, o B e o C. Mas se de toda forma isso for, digamos, desconfortável para alguém, gente, existe a outra possibilidade que eu falei. Nesse caso,
na primeira possibilidade, ao invés de já tentar achar um vetor genérico x, y, z como combinação linear dos vetores V1, V2 e V3, né? Você pode tentar achar apenas o E1, E2 e E3, ou seja, tentar achar o 1, 0, 0 como combinação linear deles, o 0, 1, 0, 0, 0, 1, e aí, de toda forma, estender por linearidade. Tá? Bom, aqui então, lembrando que eu quero resolver o sistema nas variáveis A, B e C, supondo que x, y, z sejam conhecidos, né? É um sistema não muito complicado, acho que a gente pode, por exemplo, da primeira e da terceira equações, isolar o C e o B em função de A e jogar tudo na segunda. Tá? Então, na primeira equação, eu vou isolar o C vai ficar igual a menos x, eu vou deixar a segunda quieta por enquanto. Na terceira equação, eu vou isolar o B, então o B vai ficar igual a Z menos A, e aí eu vou pegar essas duas coisas e vou substituir na equação 2. Opa. Isso aqui é 2. Então, vou substituir esse C e esse B lá na segunda equação. Vai ficar o seguinte, A mais B, que é Z menos A, mais C, que é A menos X, igual a Y. Bom, como vocês podem perceber, eu já consigo cortar um A. Vamos lembrar sempre que o objetivo aqui não é achar x, y, z. X, y, z são as coordenadas de um vetor genérico, né? Então, eu quero achar o A, B e C. Tá? Então, eu vou isolar, eu vou agir aqui no sentido de isolar o A. Bom, o que vai ficar, então? A igual a... Sobrou um Z e um menos X que eu vou passar para o lado de lá, né? Então, isso ficaria X mais Y menos Z. Opa. Ô, Frederico, para mim a tela tá escura, não sei se tá para mais alguém. Vocês podem confirmar aí, gente? Deixa eu confirmar aqui como é que tá aparecendo. Tá aparecendo? Pode ser alguma questão de conexão, você tentar sair e entrar de novo, talvez. Tá bom, obrigada. Nada. Então, gente, olha só, cortei o A com A, tá? Como eu quero achar o A, né, sobre um Azinho aqui, eu vou deixá-lo isolado e vou mandar o resto para o lado de lá. O menos x passa mais x, o mais e passa menos e, fiquei com esse A igual a x mais y menos i. Então, o A eu já tenho, e com o A eu descubro o B e o C, porque o B e o C já estavam ali em função de A. Né? Então, já substituindo ali na equação que descreve o B, quem que é o B? É Z menos o A, então Z menos x mais y menos e, ou seja, esse B vai dar, tentando fazer aqui as continhas, 2z menos x menos y, tá? E da mesma forma com o C, traduzir aqui só para caber tudo na mesma parte, o C é A menos X, ou seja, A menos X. O C é A menos X, então vou colocar no lugar do A o X mais Y menos E. Então, A menos X. O C vai cortar o X com o X aqui, né? O C vai ser, então, Y menos I, tá? Bom, achei essas três expressões aí. De certa forma, já acabei com o problema. Porque, olha só, a partir do momento que eu sei que o C é Y menos E, que eu sei também que o B é 2x, é 2e menos x menos y, tá? E sei ainda que o A é x mais y menos e, eu consigo achar a expressão da transformação linear. Porque o que a gente acabou de mostrar, né? É que o vetor x, y, z, ele se escreve como A vezes V1, mais B vezes V2, mais C vezes V3. Foi assim que a gente montou o sistema, tá certo? Isso significa que o T de x, y, z é A vezes T de V1, mais B vezes T de V2, mais C vezes T de V3. Que nós já tínhamos, porque V1, V2 e V3 são autovetores. O T de V1 era autovetor associado ao autovalor 1, então ele era o próprio V1. Aqui era autovetor associado ao autovalor 2, então era 2V2, e aqui era menos V3.
Tá? Estou só recapitulando essas contas que a gente já tinha feito lá no início. Ó. Nós paramos aqui nessas continhas. Tá? Então, a gente já achou o A, B e C. A gente sabe as três imagens do 1, do 0, 1, do menos 1, 1 e 0, que são o V1, V2 e V3. Então, pessoal, aqui agora é só fazer o arremate da coisa. O que vai ser, então, o T de XYZ? T de XYZ vai ser igual a... Opa. Ixi. T de XYZ, ele vai ser o A, quem que é o A? X mais Y menos Z, né? O T de V1 era 1V1, tá? E o V1 era o vetor, deixa eu só pegar aqui, 1, 1, 1. Mais o B, que é 2Z menos X menos Y. (2Z menos X menos Y). Isso é isso mesmo? É, 2Z menos X menos Y. Que multiplica o T de V2. O T de V2 é 2V2, então isso vai dar 0, 2, 2. E depois a outra parte, né, que é o CTV3 ali. O C vale Y menos Z. O T de V3 era menos V3, e o que dava 1, menos 1 e 0. Aí já fazendo as contas coordenada a coordenada, a gente descobre o T de XYZ, tá? Acho que eu vou escrever como coluna só para caber aqui, porque senão eu vou ficar com um espaço bem reduzido. A primeira coordenada, né? Então eu vou pegar o 1 vezes x mais y menos z, o 0 vezes 2x menos y menos z, tá certo? E o 1 vezes y menos z. Essa é a primeira coordenada. Então isso vai dar x mais y menos z mais 2z menos x menos y mais y menos z. Mesma coisa agora com a segunda e a terceira. Vamos pegar agora a segunda coordenada. Segunda coordenada, segunda coordenada, segunda coordenada. Essa então vai segunda dar... seria 0, não, Frederico? Qual? Esse 2z menos x menos y, ele daria 0, não? É 0, tem razão. Tem, sim. Opa, vamos corrigir aqui. É 0, sim. Obrigado. Que a coordenada aqui é 0. Então, na verdade, vai dar a primeira x mais y menos z mais y menos z. Está corretíssimo. A segunda coordenada é x mais y menos z. Depois, 2z menos x menos y vezes 2. Então, 4z menos 2x menos 2y. E depois, mais y menos z. Aliás, menos y mais z. Né, que é multiplicando aqui por menos 1. E na terceira coordenada, x mais y menos z. Depois nós vamos ter 4z menos 2x menos 2y, e ali a terceira dá 0. Tá? Bom, aí a menos de simplificar isso, gente, acabou. Né? O T de XYZ é isso aí. Isso vai dar... O que nós temos aqui? X mais 2y menos 2z, a primeira coordenada. A segunda tem x com menos 2x, então deu menos x. Depois, a parte em y aí, a gente tem y com menos y, aqui dá para cortar. Menos z com mais z também dá para cortar. Vamos ver o que sobrou. Então, o x com menos 2x eu já fiz, dá menos x. Menos 2y mais 4z, né? E a terceira coordenada, a gente consegue também aqui fazer alguma simplificação, olha. Alguma coisa corta? Não, mas dá para simplificar aqui algumas coisas. Então, isso ficaria x com o menos 2x dá menos x. Depois a parte em y com menos 2y dá menos y. Opa, menos x, menos y. E a parte em z, que são esses dois aqui, mais 3z. Tá?
Essa é a transformação linear, né? A regra, a lei que define a transformação linear aplicada a um vetor genérico. Tá bom? Vê se ficou alguma dúvida aí, pessoal. Ok? Mariana, conseguiu entender? Entendi sim. Tá bom, obrigado. Muito bem, a outra que você tinha falado era 8? Isso. Porque pede para a gente calcular a norma de um vetor, só que esse vetor ele é um polinômio. Aí eu não sei como que faz quando ele é um polinômio. Sem problema. Então, vamos para o número 8, pessoal. O 8 é o que trata daquele produto interno, né, no espaço das funções contínuas definidas no intervalo 0, 1, que é aquele produto interno que eu comentei com vocês na última aula, que é produto interno de f por g é igual a integral de 0 até 1 de f de t vezes g de t dt. Tá? O f de x, g de x dx aqui está x. Então, vou escrever do mesmo jeito. É só o nome da variável, não altera nada. Dx. Tá. Aí, na letra A, ele fala assim, ó, se f de x for igual a seno de πx e g de x for igual ao cosseno de πx, qual que vai ser o produto interno de f por g? Por essa definição que está posta aí, gente, o produto interno é sempre obtido de acordo com essa receita, ou seja, eu integro de 0 até 1 produto das duas funções. Então, eu vou fazer seno de πx vezes cosseno de πx e vou integrar isso com relação à variável x, fazendo x variar de 0 até 1. Aplicando para isso as regras de derivação, as secas de integração, perdão, que forem adequadas, né? No nosso caso aqui, a gente tem seno de πx vezes cosseno de πx, essa integração pode ser feita por substituição. Você pode chamar o seno de πx de u, por exemplo. Opa. Se eu chamo o seno de πx de u, então derivando aqui, ó, a derivada do seno de πx vai ser cosseno de πx vezes a derivada do πx, que é π, dx, né? Então, o du é cosseno de πx vezes π dx. Ou seja, o du é π vezes cosseno de πx dx. Então, o cosseno de πx dx, eu posso tirar daqui, concluir que isso vale du sobre π. Tá? Então, a integral ficaria assim, ó. No lugar do seno de πx eu vou colocar u. No lugar do cosseno de πx dx eu vou colocar du sobre π. Tá bom? E eu tenho que fazer ainda o ajuste aqui dos extremos de integração. Tá? Se o x vale 0, o u vai valer seno de 0. Então, x igual a 0 implica em u igual a seno de 0, que é 0 também. Então, aqui embaixo continua o extremo de integração sendo 0. E lá em cima, quando o x for igual a 1, o u vai ser igual a seno. É 0 e 1 mesmo? Vai dar 0 isso aqui, né? O u vai ser igual a seno de π, que também é 0. Então, isso vai ficar integral de 0 até 0. Isso vai dar 0. Né? Porque fica integral de um número até ele mesmo. Então, isso dá 0. Né? Seria o 2 sobre 2, variando de 0 sobre 0, vai dar 0. Tá? Ou seja, essas duas funções, elas são ortogonais. A gente poderia concluir isso aí. Nem perguntou, não, mas a gente poderia concluir isso. Conclusão, essas duas funções são ortogonais. O pessoal que está fazendo cálculo 4 aí sabe que tem essa relação de ortogonalidade mesmo, isso aparece lá na série de Fourier. Tá? Bom. Letra B.
calcular a norma de E elevado a x e a norma de E elevado a 2x. Vou fazer a do E elevado a 2x. A do E elevado a x é a mesma coisa, tá? Até mais simples um pouquinho. Bom, o que é a norma de um vetor, pessoal? A norma de um vetor é, por definição, a raiz quadrada do produto interno do vetor com ele mesmo. Tá? Então, a norma de V é a raiz quadrada de V com V. Produto interno de V com V. No nosso caso, se a gente quer calcular a norma de E elevado a 2x, isso vai ser raiz quadrada. Deixa eu só fazer essa bagunça que eu fiz aqui. Opa. Então, olha só. A norma de E elevado a 2x vai ser a raiz quadrada da integral de 0 até 1 de E elevado a 2x vezes E elevado a 2x dx. Porque o nosso produto interno consiste em integrar de 0 até 1 o produto das duas funções. No nosso caso, em que a gente está fazendo a norma, é o produto interno da função por ela mesma. Então, é E elevado a 2x vezes E elevado a 2x. Integro isso de 0 até 1 e tiro a raiz quadrada. Isso vai ficar como? Olha. Integral de 0 até 1. Como aqui a gente tem um produto de potências de mesma base, né? Duas exponenciais de mesma base, eu posso conservar a base e somar os expoentes. Tá, para não ficar, às vezes, copiando essa raiz quadrada toda hora, gente, às vezes pode ser interessante calcular a norma ao quadrado, depois no final tiro o quadrado, tá? Mas aqui, como eu já comecei assim, vamos assim mesmo, carregando essa raiz aí. Bom, a integral de E elevado a 4x é ela mesma, dividido por 4, tá? Aí eu tenho que fazer a variação do x de 0 até 1. Então, isso vai dar raiz quadrada e é só substituir, né? Trocando o x por 1, dá E elevado a 4 sobre 4, trocando o x por 0, 4 vezes 0 dá 0, E elevado a 0 é 1. Então, colocando isso aqui assim, fica a raiz de E elevado a quarta menos 1 sobre 4, ou ainda, chegando aqui ao grau máximo de simplificação, né? Raiz quadrada de E elevado a quarta menos 1 sobre 2, que é a raiz de 4. Tá? O do E elevado a x é a mesma coisa, com um pouquinho menos de conta aí. Ok? Bom, na letra C ele pede assim, encontrar dois vetores unitários que sejam L e I. Nesse espaço vetorial aí, das funções contínuas no intervalo 0, 1, né? Vetores L e I quer dizer, eu quero que esses vetores não sejam um múltiplo do outro. Dois vetores só são LD se um for múltiplo do outro, né? Tem que existir uma combinação linear não identicamente nula, que dá resultado zero para eles serem LD. Né? Então, para eles serem LI, não pode existir essa combinação linear não trivial. Tá? Basta que, na prática, que um não seja múltiplo do outro. E o fato deles serem unitários quer dizer que a norma é igual a 1. Tá? Só chamando a atenção aqui, eu acho que eu já falei sobre isso em alguma outra aula, e foi um erro comum em algumas ocasiões, né, em que apareceram exercícios sobre isso nas listas, que é o seguinte, essa história de dizer que um vetor é ou não é LD, tá? Olhando só se um é múltiplo do outro, só vale quando você tem dois vetores, ok? Se você tem um vetor V1 e o vetor V2. Para V1 e V2 serem LD, realmente um deles, pelo menos, tem que ser múltiplo do outro, tá? Mas quando você tem conjuntos maiores, o conjunto pode ser LD sem que nenhum dos vetores seja múltiplo do outro. Porque o conceito de dependência linear é mais amplo, basta que haja uma combinação linear de todos os vetores, dando zero sem que os coeficientes sejam todos nulos. Então, se um vetor, por exemplo, é soma de 3 vetores, o conjunto já é LD. Se um vetor qualquer é o dobro de um outro somado com 17 vezes um outro, menos um terceiro, o conjunto é LD. Tá? Então, para conjuntos maiores, eu não tenho, digamos assim, essa facilidade. Mas para olhar dois vetores, realmente
eles só vão ser linearmente dependentes se pelo menos um deles for múltiplo do outro, tá? Bom, enfim, então ele quer que arranje dois vetores LI e que sejam unitários, ou seja, que tenham norma igual a 1, tá? Bom, você pode pegar, por exemplo, sei lá, f de 1, tem muitos aqui, tá, gente? Pode pegar, por exemplo, f1 de x igual a 1, uma função constante igual a 1, tá? Se eu for integrar a função constante de 0 até 1, né? Função constante igual a 1, vai ficar, integral de 1 dx é x, com x variando de 0 até 1, isso dá 1, né? Ou, se vocês quiserem, porque o gráfico da função constante igual a 1 é uma reta horizontal, a gente está integrando de 0 até 1. Nesse caso, que a função é não negativo, que a integral determina é a área, né? E aí, a área desse quadradinho 1 por 1, que é 1 também, né? A área desse quadradinho 1 por 1 é 1. Ok? Ou aí, pode pegar uma outra, por exemplo, f2 de x igual a 2x. Se você pegar 2x, vai dar integral de 0 até 1 de 2x dx. Isso vai dar x2, com x variando de 0 até 1, o que dá 1. Né? Também, se quiser pensar, é a área de um triângulo, tá? Aqui é 1, aqui é 2. O gráfico seria assim, a gente está calculando essa áreazinha. Essa área aqui também é 1, tá? Ou pode pegar, sei lá, 4x3 vai dar certo. Tem um monte de possibilidades aí, tá? Bom, por que eles são LI, né? Aí precisaria justificar isso, que eles são unitários, já saiu, né? Mas por que isso aqui é LI, né? Por que esse cara são LI? Eu suponho que haja uma combinação linear deles dando 0, ou seja, C1 vezes F1 mais C2 vezes F2 dando 0, tá? Isso significaria que C1 vezes a função constante igual a 1 mais C2 vezes a função 2x daria 0. E isso aqui também foi um certo motivo de confusão, gente. Quando a gente está trabalhando no mundo das funções, no espaço vetorial das funções, uma igualdade como essa não é uma igualdade que vai ser válida para algum valor de x, para outro valor de x, ou para 1000 valores de x que seja. Para dizer que C1 vezes 1 mais C2 vezes 2x é igual a 0, eu estou dizendo que essa função... que essa função aqui, ó, é idêntica à função que aparece do lado de lá, como identidade de funções. Isto é, para todo valor de x, isso tem que dar certo. Não é para um ou outro valor de x. Isso teria que dar certo sempre. O que é claramente impossível, né? Como é que eu vou ter um polinômio assim sendo 0? A única possibilidade é o C1 ser igual a C2 ser igual a 0. Mas aí você vai ter a combinação linear trivial, tá certo? Então, eles são, de fato, LI, tá? Então, vê se está claro isso aqui, gente. Quando eu trabalho com uma igualdade de funções, polinômios em particular, mas de forma geral em funções, eu não quero saber se aquela igualdade dá certo para um ou outro valor de x, mesmo que esse um ou outro sejam 1000 valores de x. Para que haja igualdade, isso tem que ser no sentido de igual para todo valor de x lá no intervalo 0,1, pelo menos, né? Tá? Então, tomar cuidado com isso. Portanto, já tem um exemplo aí de duas funções do espaço vetorial das funções contínuas em 0,1, que são linearmente independentes e unitárias, né? Aí na letra D, determine o valor de B pertencente a R de tal forma que os vetores x2 e x4 e 4x mais b sejam ortogonais. Então, ele quer que esses vetores, né, os nossos vetores agora são funções, e ele quer que eles sejam ortogonais. F1 ortogonal a F2. O que significa isso, né? Ser ortogonal quer dizer que o produto interno é 0, tá? Então, F1 é ortogonal a F2 se e somente se, por definição, o produto interno de F1 por F2
for igual a zero. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular o produto interno de F1 por F2. Pela definição de produto interno que a gente está usando, né? Isso é integral de 0 até 1 de produto das duas funções, integrando isso de 0 até 1. Melhor a gente aplicar a distributiva aqui antes de começar a integração, né? Vai dar 4x3 mais bx2. Integral de 4x3 em relação a x vai dar x4. A de bx2 vai dar bx3 sobre 3, né? Com o x variando de 0 até 1. Fazendo a substituição e a diferença, 1/4 mais b sobre... 1 elevado à quarta que dá 1. 1 ao cubo dá 1 vezes b sobre 3b sobre 3. E o zero vai zerar tudo, né? Então, isso deu 1 mais b sobre 3. E isso só vai ser zero se 1 mais b sobre 3 for igual a zero. Ou seja, se b sobre 3 for igual a menos 1, aí multiplicando por 3, o b teria que ser menos 3. Vê se tem alguma dúvida até aí, pessoal. Agora eu entendi como que faz o negócio do vetor. Eu fico quando tem função, eu fico muito bagunçada quando aparece função em lugar de vetor. É muito ruim. Na verdade não faz diferença, é porque vocês estão muito presos a vetores que são vetores em Rn, né? Ou seja, em R2, R3, que são as setinhas, né? Mas a maior parte dos vetores não são assim na realidade, né? Os vetores eles são objetos mais genéricos. Mas isso não chega a atrapalhar em muito a teoria. Então, aqui, por exemplo, o produto interno tinha sido definido, é aplicar o produto interno que está lá. Né? No caso do espaço vetorial das funções contínuas, gente, inclusive não existe nenhum paralelo com o Rn. Tá? Por quê? Porque o Rn é um espaço vetorial de dimensão n, né? Os vetores têm n coordenadas. Tá? O espaço vetorial das funções contínuas, embora seja um espaço vetorial, embora ele tenha produto interno, etc. e tal, se ele tem toda uma estrutura e se pode fazer todo um estudo sobre ele não tem dimensão finita, isto é, não existe uma base formada por uma quantidade finita de vetores. Então, o espaço das funções contínuas é um bom exemplo de um espaço vetorial que realmente não é uma cópia do Rn, ou como a gente fala formalmente, não é isomorfo ao Rn, tá? Agora, por exemplo, quando vocês lidam lá com polinômios de grau menor ou igual a 2, esse espaço, gente, embora seja um espaço em si, ele pode ser comparado com o R3. Polinômio de grau menor ou igual a 2 quer dizer que ele é da forma... Vou trocar a tela aqui para vocês verem. Isso se um polinômio tem grau até 2, quer dizer que ele é sempre dessa forma aqui, ó. Então, quando você vai lidar com esse conjunto de polinômios, se você quiser, você pode enxergar isso como se fosse um vetor em R3. O polinômio ele já está naturalmente identificado com um vetor em R3, pensando que os coeficientes são as coordenadas. Tá? Então, para aqueles conjuntos, né, Pn de x, ou seja, polinômios de grau menor ou igual a n, de certa forma, isso está identificado com os coeficientes. Tá certo? Com o Rn mais 1. Né? Opa. Então aí fica até mais simples, porque você não foge muito da estrutura que vocês já estão mais acostumados. No caso do espaço das funções contínuas, eu não consigo fazer esse paralelo mesmo, não. Tá? Eu preciso trabalhar lá, não consigo passar isso para Rn, não. Ok? Bom, aí no conjunto E, gente, ele pede uma base ortonormal para o espaço vetorial gerado por
G1 de x igual a 1, G2 de x igual a x, e G3 de x igual a x2. Bom, isso aqui vai dar bastante conta, assim, mas eu vou mostrar para vocês a estrutura, tá? Bom, primeiro, base ortonormal vem a ser o quê, né? O que é uma base ortonormal? Opa. Bom, base, já sabemos o que é. É um conjunto ali e que gera, tá? Ortonormal quer dizer que 2 a 2 os vetores são ortogonais, tá? Então, quando eu achar essa base, eu vou achar lá 3 vetores. Toda vez que eu fizer um vetor produto interno com o outro, vai dar 0. Então, F1 com F2 dá 0, F1 com F3 vai dar 0, e F2 produto interno com F3 também vai dar 0. Eles são 2 a 2 ortogonais. E o normal ali da história é o fato de que todos têm norma igual a 1. Não sei por que eu pus o quadrado. Com o quadrado também vai ser 1, né? Mas não... A definição é sem o quadrado, tá? Todos vão ter norma igual a 1. Então, eu preciso encontrar 3 vetores, F1, F2 e F3, que sejam 2 a 2 ortogonais e que cada um deles tem norma igual a 1. Esse processo, até comentei isso na aula passada, né? Na aula passada, é uma generalização do que vocês já viram lá em geometria analítica, né? Que é o processo de ortonormalização de Gram-Schmidt. Como é que a gente faz isso, né? Você escolhe um dos vetores para ser o primeiro vetor da base, ou pelo menos um múltiplo dele vai ser o primeiro vetor da base. Eu vou escolher o primeiro aí, que é a função G1 de x igual a 1, que é a mais simplesinha, tá? Ele vai ser o vetor da base, o primeiro vetor da base, ou um múltiplo dele. Por que um múltiplo dele, né? Porque como eu escolho ali no olhômetro, né, sem nenhum tipo de critério, esse vetor que eu acabei de escolher, ele talvez não seja unitário. Tá? Ou seja, talvez ele não tenha norma 1. Se ele não tiver a norma 1, não tem problema. Eu vou lá calcular a norma dele e divido o vetor pela norma dele. Mas nesse caso, a gente já tinha feito lá no item C a conta de que esse vetor era unitário. Então, nesse caso, eu vou confessar para vocês que eu não escolhi tão a esmo assim. Tá? Eu só lembrei da letra C, falei, opa, desses 3 vetores aí, já tem um que é unitário. Então, já vou começar com ele, que é uma conta a menos, tá? Mas se não tivesse isso, se eu não tivesse feito, ou até se nenhum dos vetores que ele deu ali for unitário, não tem problema. Você pega um ali qualquer, calcula a norma dele, a norma deu 5, você pega o vetor e divide por 5. Aí ele passa a ser o primeiro vetor da base ortonormal que você está construindo. Tá? Então, o G1 de x igual a 1, como eu falei, eu já mostrei que a norma dá 1. Já mostramos que a norma de G1 é igual a 1. Então, ele já é um vetor normal, ele já tem comprimento 1, já é unitário, tá? E aí, agora eu vou partir para o segundo vetor ali, que era o F2 de x igual a x. Como é que a gente faz o processo de ortonormalização, pessoal? É o seguinte, vou fazer aqui como se fossem setinhas, tá? Só para ficar mais fácil da gente pensar. Bom, você tem aqui um vetor G1 e aqui um vetor F2. Ok? Eu quero construir um segundo vetor da base ortonormal a partir do F2. Qual que é a ideia? Projeta o F2 no G1. Faz essa projeção aqui, ó. E tira essa projeção do F2. Ou seja, considera o F2 menos a projeção do F2 em cima do vetor G1. Por que a gente faz isso? Pega o F2, projeta no G1 e depois volta lá no F2 e joga fora essa parte que ficou projetada. É pelo seguinte, ó, vocês concordam que o F2 é essa parte vermelhinha mais essa aqui?
o vetor F2 vai ser a projeção mais a outra parte. Essa outra parte é exatamente ortogonal ao G1. Tá? Então, geometricamente, é essa que é a ideia. Você projeta o F2 em G1 para descobrir qual parte do F2 tem uma componente, né? Qual é a componente de F2 na direção do G1. Se você jogar essa componente fora, o que sobrou é ortogonal. Tá? Então, a projeção de F2 em G1 tem uma fórmula para isso, né? Projeção de um vetor qualquer num outro vetor não nulo é o produto interno dos vetores dividido pela norma do vetor que você está projetando nele. Então, se eu vou projetar em G1, é a norma do G1 ao quadrado vezes o próprio G1. No nosso caso, pessoal, o G1 tem norma 1. Então, esse denominador ele vai sumir. Você já pode colocar ali a projeção de F2 em G1. Vai ser, então, o produto interno de F2 por G1, a norma de G1 D1, ao quadrado D1, vezes o G1. Então, o que tem que calcular aqui? O F2, produto interno com G1. No espaço que a gente está trabalhando, esse produto interno é a integral de 0 até 1 do produto das funções. Né? F2 é a função x e G1 é a função constante igual a 1. Então, isso vai dar a integral de 0 até 1 de x, que dá x2 sobre 2, com o x variando de 0 até 1, isso vai dar meio. Tá? Então, a projeção de F2 em G1 é igual a 1 meio de G1, ou seja, quem era a função G1 mesmo? Era a função constante igual a 1. Então, a projeção de F2 em G1 é meio. Essa projeção é que a gente deve tirar do F2, tá certo? Então, quem que eu vou considerar ali para tentar achar o segundo vetor da base canônica, da base ortonormal? O F2 menos essa projeção. Então, eu vou fazer x menos vou fazer x menos 1 meio, tá? Qual que é o problema, gente? Vou dar um nome para esse vetor aqui. Chamar isso de H2, tá? Ele é o F2 menos a projeção do F2 em G1, exatamente como eu tinha escrito lá em cima. O F2 é x, a projeção a gente viu que deu meio. Qual que é o problema? É que eu não tenho garantia de que esse H2 tem norma 1. Se ele tiver norma 1, ótimo, ele já pode entrar na base, ele já é ortogonal ao primeiro vetor, e se ele tiver a norma 1, ele já é unitário, está tudo certo. Mas, pela forma como eu fiz, eu só peguei o F2, projetei no G1, tirei a projeção e fiquei com o resto, com o complementar ortogonal, eu não tenho garantia de que esse complementar ortogonal é unitário. Então, eu tenho que calcular a norma dele. Se a norma dele der 1, perfeito. Se não der 1, eu divido ele pela norma dele. Quem que vai ser a norma dele? Aqui eu vou colocar o quadrado só para evitar a raiz, tá, gente? Isso é a integral de 0 até 1 da função H2 vezes ela mesma. Ou seja, do quadrado da função. X menos meio ao quadrado. Que é a integral de 0 até 1, aplicando o produto notável aqui ao quadrado. X2 menos x mais 1/4, aplicando o produto notável ali. Isso vai dar x3 sobre 3, menos x2 sobre 2, mais x menos 4, x sobre 4, com o x de 0 até 1. Isso dá 1/3, menos meio, mais 1/4. X igual a 0 dá tudo 0, tá? O MMC aqui 12, 12 por 3 dá 4, 12 por 2 dá 6, 12 por 4 dá 3. Então, isso deu 1/12. Como havia dito para vocês, dificilmente esse vetor ia ser unitário, teria que ser muita sorte da nossa parte. Ele não foi unitário, a gente então precisa normalizá-lo, ou seja, o segundo vetor da base ortonormal que eu estou querendo vai ser esse H2 dividido pela norma de H2.
Então, eu vou pegar aquele vetor H2 e vou dividir por 1/12. Ou seja, vai dar 12 vezes o H2. 12 vezes, quem que era o H2? Vamos voltar aqui. X menos meio. Na verdade, a gente teria que tirar a raiz do 12, né? Porque a gente considerou a Tem quadrado. razão. Tem sim. Obrigado. Tem sim. Deixa eu consertar aqui. É a norma ao quadrado que deu 1/12. Então, a norma de H2 vai ser 1 sobre raiz de 12, que é 1 sobre raiz de 4 vezes 3, que é 1 sobre 2 raiz de 3, tá? Isso, obrigado. Então, sim, aí a gente vai pegar como G2, pessoal, o vetor H2 dividido pela norma de H2, tá? Ou seja, vai dar 2 raiz de 3 vezes o H2. 2 raiz de 3, aquele H2 era x menos meio, né? Acho, x menos meio. Então, esse G2 vai ser 2 raiz de 3x vezes x, né? Menos raiz de 3. Pronto. Achei o segundo vetor da base ortonormal que eu estou procurando. Agora está faltando o passo de achar o terceiro. Para achar o terceiro, gente, o que a gente faz? Ó? Você pega o vetor G3, que era x ao quadrado, tá certo? E faz o seguinte, pega o vetor x ao quadrado, projeta no vetor G1. Projetou? Deu alguma coisa aqui na projeção? Vamos jogar essa parte que deu na projeção fora, né? E pegar só o complementar ortogonal, tá? Deixa eu consertar essa bagunça aqui. Então, eu vou projetar aqui no vetor G1, vou jogar fora e vou pegar o complementar ortogonal. A mesma coisa, gente, eu tenho que fazer com relação ao vetor G2. Então, tem lá o vetor G2, né? Não necessariamente é igual a isso, então vou desenhar ele aqui em algum outro lugar. Opa. Enfim, vamos imaginar que seja aqui o vetor G2, tá? Aí está lá o vetor X2. A gente tem que projetar ortogonalmente aqui, pegar essa projeção ortogonal. Isso é o que eu não quero, então vou jogar isso aqui fora. E eu vou pegar o que sobrou, que é esse pedacinho aqui. Então, olha só, a gente faria, na verdade, essa conta aqui, ó, vamos chamar de H3, que seria o X2, menos a projeção do X2 no G1, menos a projeção... Vou escrever aqui direitinho. O H3 seria, o G3 de x, que é x2, tá? Menos a projeção do vetor G3 no vetor G1 e menos a projeção do G3 no vetor G2. Isso não vai dar unitário, em geral, então a gente vai definir o vetor F3 como sendo H3 dividido pela norma de H3. Aí, feitas essas contas, gente, essa base, F1, F2, F3, será uma base ortonormal. Tá? Aí aqui eu deixei indicadas essas contas. A gente tem que fazer essa projeção, tem que fazer essa. Lembrando de novo, ó, o que é a projeção? Eu vou escrever para esse aqui, seria a mesma coisa no outro caso, tá? É o produto interno dos vetores dividido pela norma ao quadrado do vetor sobre o qual você está projetando. Então, se eu estou projetando em cima do G1, é a norma do G1 ao quadrado. O outro ali, quando eu vou projetar, né, no G2, isso aqui vezes G1. Isso aqui vai ser G3 vezes G2, dividido por norma de G2 ao quadrado, na direção do G2. Tá bom? Então, sempre dessa forma. Aí deixo as contas aqui, que vai dar um bocado de contas ainda. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, pessoal. Tá. Bom, ficou alguma dúvida aí no exercício 8, Mariana e demais colegas? Só pegar uma água aqui, gente.
Não, deu para entender direitinho. Obrigada. Por nada. E aí, pessoal, temos mais dúvidas? Vocês tentaram fazer os exercícios da lista? Eu não comecei não, professor, porque eu tenho coisas ainda para entregar hoje e amanhã. Sim, entendi, Charto. Beleza. E ontem, que já entreguei. E ontem que você já entregou. Tá bom. A vantagem é que já vocês são de férias, gente. Calma. Amém. Isso aí. Tá, alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Como que vai funcionar o teste dessa semana, Frederico? Vai ser igual ao outro, 2 tentativas? Como que é? Não, com uma única tentativa, pessoal, até para não ter problema, né, já que a gente teve algumas reclamações com relação a isso na outra vez, então uma única tentativa. Vocês vão ter 150 minutos, então ampliei um pouco o tempo também. Vocês também disseram que acharam um tempo curto, né, em relação ao anterior, tá? Então 150 minutos, 2 horas e meia para a resolução a partir do momento da abertura única tentativa, ok? Ok, obrigada. Nada. Pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma coisa aí que vocês queiram perguntar? Não? Tá. Então, olha só, gente. Como eu tinha comentado com vocês, né, só reforçando isso, alinhando aqui melhor a matéria da prova, né, do teste, que já vai ficar disponível daqui a pouquinho. Basicamente, tá, de transformações lineares para frente, né, pontos específicos de atenção, que eu chamaria, né? Teorema do núcleo da imagem, que é um assunto importante, que ainda não tinha sido cobrado em prova, né? O teorema do núcleo da imagem. E depois, os conteúdos mais recentes, que são autovalores, autovetores, diagonalização, né? Lembrando que o resultado central que a gente tem aqui sobre diagonalização, né? Esse é um assunto bastante vasto, mas o que a gente estudou e o que vai ser cobrado de alguma forma é o que está associado a autovetor e autovalores, né? E o resultado central, olha, uma matriz para ser diagonalizável, né, para ela poder ser escrita na forma diagonal, ela tem que ter uma base de autovetores. Tá? Então, aquele exemplo, né, que a gente fez, o exercício 3, era um exemplo de uma transformação linear, um operador linear diagonalizável, que ele era de R3 para R3 e ele tinha 3 autovetores. Tá? O fato da gente ter, melhor dizendo, né, 3 autovetores, gente, num espaço de dimensão 3, até devia ter comentado, queria ter comentado isso lá no exercício 3, mas depois me esqueci. Que faz com que a representação da matriz seja diagonal. Porque se você tem... Aqui, ó. Opa. Se você tem... Deixa eu ver o que aconteceu aqui, gente, que não está escrevendo. Acho que agora foi. Então, o que eu estava falando é o seguinte, vamos imaginar que você tem aquela situação como estava proposta no exercício 3, né? Em que você tem uma transformação T de R3 para R3, que tem 3 autovetores. V1, V2 e V3. Tá? 3 autovetores ali. Ok? Então, você tem uma base de autovetores. Ou seja, esses autovetores, eles são 3, eles são LI, então eles geram R3, eles são uma base do R3. E vamos imaginar que os autovalores sejam lambda 1, lambda 2 e lambda 3.
os respectivos autovalores. Isso significa que se você for escrever T de V1, calcular T de V1, isso dá lambda V1, T de V2 dá lambda V2, lambda 2V2, e T de V3 dá lambda 3V3. Né? Isso que significa dizer que V1 é um autovetor associado a lambda 1, etc. para os outros dois. Então, se a gente escreve a matriz da transformação T da base beta para a base beta, o que tem que ser feito? Não é exatamente você pegar cada vetor da base, aplicar a transformação e reescrever na base? Ou seja, eu tenho que pegar os vetores da base beta, calcular a transformação neles. Já tenho que eles são autovetores, então já tenho os resultados. E eu preciso pegar esses resultados e escrever na própria base. Mas se a gente for considerar a base beta, pessoal, tá? Estão considerando essa base beta aqui, ó. Se T de V1 deu lambda 1 V1, as coordenadas na base beta não seriam lambda 1, 0 e 0 na base beta? Aqui, o T de V2 não deu lambda 2 V2, quer dizer que na base beta as coordenadas são 0, porque não tem V1, lambda 2 e 0, porque não tem V3 na base beta, e o T de V3 seria 0, 0, lambda 3 na base beta. Aí a gente tem que pegar isso, né, e escrever como coluna. Isso foi um erro geral lá na lista, pelo menos até onde eu estou corrigindo. Acho que, sei lá, 3, 4 listas não tiveram isso errado. É como coluna, não é como linha, tá certo? Os vetores são colocados na matriz de representação como colunas, tá? Então, aqui, ó, isso é a primeira coluna, isso aqui é a segunda coluna, isso aqui, deixa eu colocar por cor. E esse aqui vai ser a terceira coluna. Tá? Então, eles entram como colunas. E aí a matriz é diagonal. Tá? Então, uma matriz que tenha uma base de autovetores, nessa base de autovetores, ela tem uma representação muito simples, que é a representação diagonal, que facilita enormemente todo e qualquer estudo que for feito sobre essa transformação linear. Tá? Inclusive coisas simples, como, por exemplo, se eu tiver que aplicar a transformação a ela mesma, ou seja, elevar essa matriz ao quadrado, é só elevar cada termo aqui, ó. As operações sobre matrizes diagonais são muito simples. Então, se eu tiver que elevar essa matriz à milésima potência, é só elevar os termos da diagonal principal à milésima potência. Enfim. Então, isso aqui é só uma observação que eu queria ter feito lá do exercício 3, né? E o que eu destaquei aqui de matéria da prova, né? Pontos de atenção. Para a prova. Então, primeiro seria esse, né? Teorema do núcleo da imagem. Depois, representação matricial de transformações lineares, né? Mas aí, no caso, quando eu tenho, por exemplo, uma transformação linear e eu vou achar a matriz A, aí, no caso, eu pego os elementos, como que eu posso explicar? Tipo que os coeficientes, sei lá, se eu tenho no elemento x, suponhamos que eu tenho x mais y na transformação linear. Aí, essa linha, eu vou e transformo ela em linha de novo, né? Se você tiver, vamos imaginar que seja assim. Opa. Isso aqui, né? É porque os métodos que você... o método que você está me falando agora, tá? E o que eu falei são métodos diferentes aplicados em situações diferentes, tá? O que eu estou dizendo é o seguinte, quando a gente vai pegar... o que eu expliquei, melhor dizendo, foi o seguinte, quando você tem uma transformação linear de um espaço para o outro, você consegue achar a representação matricial nas bases que foram escolhidas da seguinte forma. Deixa eu tentar explicar isso aqui melhor. Vamos dizer que você tem uma base aqui para o V e uma base lá, vou chamar de B,
e de D as bases, tá? Então, a matriz de representação de T da base B para a base D é você achar o T de cada elemento da base B, escrever na base D e colocar como coluna, ok? Isso vale, inclusive, para essa situação. Se eu quiser representar de forma, né, considerando a base canônica, essa T, eu posso fazer isso assim, eu calculo T de 1, 0, calculo T de 0, 1, escrevo entre aspas na base canônica, eu estou falando escrever entre aspas é porque o resultado já vai sair na base canônica, né? O que daí o T de 1, 0 aqui, ó? Dá 7 vezes 1 mais 8 vezes 0, que é 7. E a outra coordenada, menos 3 vezes 1 e 14 vezes 0, né, que dá 0. E do 0, 1 vai dar 8 e vai dar menos 14. Aí eu pego esses vetores, olha, e considero como colunas. Pronto. Que nesse caso, tá? Eu não sei quem me perguntou aí, gente, não consigo decorar as vozes de vocês ainda, né, infelizmente. Mas que nesse caso, gente, é a mesma coisa do que você tinha me falado. Olha, se eu for olhar só os coeficientes aqui, né? Então eu pego os coeficientes desse pedaço, e isso é a primeira linha, e os coeficientes desse, segunda linha. Sim, é assim. Mas isso é o resultado de você ter achado o T de 1, 0 e o T de 0, 1 e colocado como coluna. Tá? Então, quando eu vou montar a matriz de representação numa base qualquer, gente, o que eu tenho que fazer é acho a imagem dos elementos da base, dos vetores da base, escrevo, né, na base do espaço de chegada e coloco esses vetores como colunas, não como linhas, ok? Vê se ficou claro. O que, no caso de você ter a transformação já dada em coordenadas, para ser escrita a representação na base canônica, corresponde a pegar os coeficientes do x e do y e colocar aqui como primeira linha e aqui como segunda, ok? Bom, então a representação matricial de transformações lineares, que é isso que a gente acabou de discutir. Depois, autovalores e autovetores. Diagonalização. E, por fim, espaço com produto interno. As propriedades do produto interno, norma. Processo de ortonormalização. Complementar ortogonal. Que, gente, é basicamente isso aí, o conteúdo da prova. Temos alguma dúvida, pessoal? Não? Tá, então, se não temos, agradeço a presença e a participação de vocês. Boas aulas aí, caso ainda tenham aulas, né? Boa prova também. Havendo algum problema, né, com a prova, me chamem, por favor, no grupo de WhatsApp. Beleza. Ou no Teams, por favor, para a gente tentar resolver caso tenha algum problema técnico, né? E não deixem para fazer na última hora, porque se der algum problema técnico de última hora, impossível resolver, tá bom? Ok? São 10 questões, sim, Mariana. A prova tem 10 questões, ok? Então, obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Então, até mais.